Olá, amante do idioma, como é que está? Bom, o assunto hoje é uma coisa maravilhosa. Como sempre, todas as coisas são em português, todas são maravilhosas. Nós vamos tratar sobre pronomes pessoais. Aí você pode se perguntar o seguinte: que katsu são pronomes pessoais? Os pronomes pessoais, eles fazem o papel das pessoas, eles substituem pessoas, ou seja, existem dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes pessoais do caso reto. Hoje, agora, nós vamos ver apenas os pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que fazem papel de sujeito. Antes de eu seguir, você se lembra o que é sujeito? Mais ou menos? Sujeito é aquele que faz ação, é aquele que recebe ação, certo? Mas isso não vem ao caso, porque quando o assunto for sujeito, será um pouco mais implícita ou um pouco mais profunda a explicação. Os pronomes do caso reto, se eles fazem papel de sujeito, então eles só podem aparecer assim. São eles: o eu, o tu, o ele, o ela, o eles e o elas, o nós e o vós. Esses 8 pronomes que aparecem aqui. Eu sei contar, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi isso? Foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 pronomes. Sim, então cuidado. Eles só podem ser pronomes do caso reto quando eles fizerem papel de sujeito, certo? E para ser papel de sujeito, sim, eu vou colocar uma oração lindinha aqui para você, para que fique bem bonitinho. Então se eu falar assim, ó: eu falei com ela. Eu falei com ela. Olha que oração bem cuticute. Se eu coloquei eu falei com ela, qual que é o sujeito da oração? Certo? Você vai pegar pelo verbo. Quem falei? A resposta que o verbo vai me dar vai ser eu. Então aqui eu tenho um pronome do caso reto, um pronome pessoal. Aqui eu tenho outro pronome pessoal. Mas esse pronome pessoal aqui não é do caso reto, é um pronome do caso oblíquo. Eles vêm ligado, a preposição vem ligado a ele, a esse pronome, e tudo isso está ligado ao verbo. Mas, como o assunto agora é pronome do caso reto, existem 2 pronomes pessoais e existe apenas um pronome pessoal do caso reto, que é este eu. Tudo bem? É por isso que é errado você falar assim: eu vi ele, eu fiz ele. Isso tudo está errado. Tudo bem? Tudo isso está errado. Eu vi ele, só o eu é pronome do caso reto. O ele não é, por isso que ele não pode aparecer desta forma, ele vai aparecer de uma outra forma. Esses pronomes que aparecem aqui, eles só são pronomes pessoais do caso reto como sujeito. Se não for sujeito, eles vão aparecer com uma coisa linda chamada preposição. E a preposição, nestes 2 pronomes, a coisa fica um pouco diferente. Todos os demais não vão mudar, mas esses 2, sim. Então, por exemplo, eu posso muito bem escrever uma coisa dessa, ó. Compraram algo para. Vou deixar um espaço aqui, certo? Veja que eu tenho uma preposição, certo? Esta preposição pode ou não influenciar o pronome. Então eu posso muito bem falar isso aqui: compraram algo para ele, ok? Compraram algo para ela, compraram algo para elas, compraram algo para nós. Não vai mudar em nada. Lembre-se de que esses 2, com a influência da preposição que eu tenho aqui, certo? Esta preposição que aparece aqui, o eu e o tu vão virar, respectivamente, mim e ti. Então eu falo: compraram algo para mim, compraram algo para ti, e assim por diante. Ou seja, você fala: você gosta de eu? Não vá sem eu, ele veio até eu. Não, você fala: você gosta de mim? Não vá sem mim, ele veio até mim. Perceba que essas preposições, sem, até, vão pedir que o pronome eu e o tu mudem para mim e ti, certo? E aí, o que acontece? Por causa deste acerto, tumores aparecem na língua portuguesa. Sim, então nós estamos a um passo de nos lembrar da época do colégio. Certo? A sua tia, lá no século passado, falou uma vez assim para você: o mim não conjuga verbo, certo? Ok? Você deve se lembrar. E ela estava certa. Porém, existem alguns probleminhas que podem aparecer
no meio do caminho. Então imagine o seguinte, ó. Ele disse para estudar, ok? Vamos lá. Usemos a lógica aqui. Quantos verbos eu tenho nesta oração? Tenho 2. O dizer e o estudar. Na hora do desespero, o para vira verbo e você conjuga. Eu paro, tu paras, ele para. Mas aqui eu tenho uma preposição, certo? E aí o que eu faço? Eu preciso ver se eu tenho 2 verbos. É normal que para cada verbo exista um sujeito. É normal. Sim, se para cada verbo existe um sujeito, e se aparecer esse sujeito como pronome, ele será como pronome do caso reto, tá? Então quem disse, aqui, quem disse ele, eu tenho esse ele aqui, esse ele é um pronome do caso reto. Imagine aqui, ó, se em vez de estudar, fosse estudarmos. Por exemplo, estudarmos, então nós falaríamos isso aqui. Ele disse para nós estudarmos. Eu só usaria o nós aqui por causa dessa desinência, mos. Então significa que, independente do pronome que vá aparecer aqui, será um pronome do caso reto, ou seja, vai fazer papel de sujeito. Mesmo que exista a preposição aqui, ela pode não influenciar no pronome que vai aparecer aqui. Então, como está escrito estudar, você vai falar ele disse para ela estudar, ele disse para ele estudar, ou ele disse para eu estudar. É comum que as pessoas falem, ele disse para mim estudar. Bom, e isso a sua professora do colégio estava certa, porque o mim não conjuga verbo, ok? Agora, o que eu quero que você fique atento? Eu não sei a sua professora, a minha professora disse isso, o mim não conjuga verbo, ok? Mas ela disse também uma coisa interessante, que sempre que o verbo estivesse no infinitivo, sempre seria eu. E eu acreditei nela, certo? Eu precisei estar na faculdade para ver que a coisa não é bem assim, certo? Então, cuidado. Muitas vezes o mim pode aparecer com verbos no infinitivo e a coisa não ficar muito agradável. Por exemplo, se eu pegar uma oração, como esta aqui, ó. Seria ruim para, sei lá, aprender gramática. Ok? Vamos imaginar isso aqui. O que acontece? A pessoa que decorou, o que ela faz? Ela já lê na prova, vê o verbo no infinitivo e naturalmente chega e faz o quê? Chega e coloca o puf, coloca o eu aqui. Cuidado, não é assim que funciona. Sim, para que tudo fique um pouco mais claro, um pouco mais seguro, eu quero que você chegue a um determinado nível que basta você colocar a cara aqui e falar eu, mim, de uma vez. Só que para que você chegue a esse nível, vai exigir de você muito estudo. Só que desde que você se dedique bastante, ok, vai ser mais rápido e vamos na certeza. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho 2. Eu tenho o seria e tenho o aprender, ok? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um sujeito deste verbo. Olha a lógica. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho provavelmente 2 sujeitos, ok? Certo? Porque pode haver verbo impessoal em que a oração não tem sujeito. Mas provavelmente eu devo ter 2 sujeitos, certo? Então aqui, seria e aprender. Como é que eu faço? Eu preciso achar o sujeito deste verbo aqui. Quem seria? Cadê o sujeito deste verbo? Quem seria? Quem seria? Aí você fala, não existe. Existe, certo? O sujeito do seria está aqui, ó. Aprender gramática. Aí você fala, não pode ser. Não pode ser. Um sujeito de um verbo é um outro verbo? Sim, isso existe, chamado de sujeito oracional. Então, vamos usar a lógica da matemática. Se para cada verbo eu tenho um sujeito, ok? Se para cada verbo eu tenho um sujeito, aqui eu tenho 2 verbos. Então, eu deveria ter 2 sujeitos, certo? 2 verbos, 2 sujeitos. Daí, eu tenho 2 verbos.
o sujeito de um verbo é o outro verbo. Então, se eu tenho dois verbos e o sujeito de um verbo é outro verbo, não existe mais sujeito. Olha aqui, o sujeito deste verbo é este outro verbo. O que significa? Significa que não existe mais sujeito. Se não existe mais sujeito, o pronome do caso reto aqui não vai aparecer. E você vai usar o mim. Seria ruim para mim aprender gramática. Aí você fala, não pode ser, soou mal. Cuidado, não é que soou mal. Não é hábito falar isso, certo? E o mais engraçado é que a pessoa que sempre diz, ele disse para eu estudar, falaram para eu acordar, certo? Vai errar isso aqui. E o pior, a pessoa que fala, ele disse para mim estudar, vai falar, cadê o erro aqui? Ele vai acertar. Então, cuidado. Se eu fosse elaborar a sua prova, com certeza eu colocaria isto aqui, certo? E kkkkkk, cheio de riso para você se estrepar. Outra coisa, na dúvida, certo? Não vai procurar macete. Aluno adora macete. Fala, já sei, toda vez que tiver ruim, vai ser mim, porque aí dá rima. Não, ruim em mim, mesmo que dê rima. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você consegue pegar esse para mim e tirar da oração e colocar em qualquer parte. Você pode muito bem falar isso aqui, ó. Seria ruim aprender gramática para mim? Ou, para mim, seria ruim aprender gramática. Ou, aprender gramática seria ruim para mim. Não vai mudar em nada a semântica da oração. Nada. Então você consegue usar esse termo para mim e levar para qualquer parte da oração. Diferentemente disto aqui. Isto você não consegue fazer, certo? Ele disse estudar para eu, aí já era. Você não consegue ter essa lógica. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Então, preste sempre atenção nesta coisa dos verbos. Para cada verbo um sujeito. Se o sujeito de um verbo é um outro verbo, não existem mais sujeitos. Óbvio, desde que na oração haja dois verbos. Se houver três verbos é uma outra história, mas se eu tenho dois verbos e o sujeito de um verbo é um outro verbo, não há mais sujeito na oração e você vai usar o para mim tranquilamente aqui. Tudo bem? Até aqui? Ótimo. Qual que é o outro grande problema? Não é só o para mim. O outro grande problema é a preposição entre. Olha que coisa mais interessante. Olha o toque, já livrei aqui da emenda. A preposição entre, que na hora do desespero ela se torna verbo? Entre? Sim? Cuidado. Esse entre, essa preposição entre, vai seguir a mesma lógica do para, preposição. Vai seguir a mesma lógica. Como assim? Antes de eu falar do entre, eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha aqui, só que interessante. Se eu falar compraram, por exemplo, compraram um presente para e. Olha isso aqui. Olha que coisa interessante. Olha que coisa legal. Pelo menos eu gosto disso aqui. Ó, compraram um presente para. Você concorda que aqui esse para está implícito? Então ele pode influenciar na próxima palavra que aparece aqui. Se você quiser, você pode deixar esse para explícito. Certo? É como se eu falasse, compraram um presente para mim e você. Tranquilamente. Cuidado que eu posso usar isso contra você daqui a pouco, tá? Então aqui, ó, eu posso falar, comprar um presente para mim e você. Sem problema algum, certo? Para que eu não tenha que repetir este para na oração. O entre vai servir o mesmo exemplo. O mesmo exemplo, tá? Então, imagine o seguinte. Se eu falar, não há segredos entre. Olha isso aqui. Eu tenho a preposição entre e eu tenho de novo esse e. Então você pode imaginar que entre o e o termo que vai aparecer aqui, eu tenho essa preposição entre, certo? Implícita. Então posso falar tranquilamente, não há segredos entre mim e você. Porque o verbo haver
É um verbo que não pede sujeito, verbo impessoal, não há sujeito na oração, não posso usar o eu. Se você falar não há segredos entre eu e você, está errado. E, por incrível que pareça, certo? O apagador some, mas ele volta para mim, tá? Fica tranquilo, ele me acompanha sempre. Se eu quiser e eu vou querer porque eu tô com o apagador, eu posso inverter e eu não quero cara de nojo aí da sua parte. Olha que coisa mais cuticute. Se eu quiser, eu posso falar assim: não há segredos entre você e mim. Se você falar, não há segredos entre você e mim, a pessoa não olha mais a sua cara, vai começar a ter segredos sim, certo? Então, não tem, e outra, não tem ordem, ok? Essa coisa de o eu vem na frente, o eu vem depois, isso aí não existe em língua portuguesa. Você pode falar das duas formas, certo? Eu posso piorar a situação, certo? Se eu quiser, eu posso piorar e eu vou piorar, certo? Porque eu quero que você aprenda. Só existe uma forma de aprender gramática, é pela dor, certo? Eu posso muito bem escrever a seguinte oração. Olha que coisa linda. Passou, olha que bonitinho. Passou um rato entre a parede e... Olha só que coisa legal. Olha que coisa interessante. Tá, a parede não é pronome, não tem problema. Mas se eu chegar e falar assim pra você, acabou de passar um rato entre a parede e mim, você vai berrar pelo mim, não é pelo rato. Coitadinho vai falar, só eu que assusto aqui. Olha aqui, ó. Passou um rato entre a parede e mim. É isso que vai acontecer, porque o entre, a preposição entre está implícita e ela vai fazer influência aqui para que o eu se transforme em mim. Bizarro, não é? Muito bizarro. Mas eu quero que você plante a discórdia no dia a dia. Eu quero que você leve isso para mais pessoas e tudo mais. Agora, o que eu não quero? Eu não quero que você fique decorando. Eu quero que você entenda. Por quê? Vamos imaginar que o babuíno fala assim, toda vez que for entre vai ser mim. Toda vez que for entre vai ser mim. Cuidado, nem sempre que houver o entre vai ser mim. Assim como nem sempre que houver o para vai ser eu ou vai ser o mim. Tudo depende. Então imagine o seguinte, agora põe a mão na sua consciência, vamos imaginar, você tem um relacionamento aí? Tá casado? Não sei. Já conheceu alguém que foi casado, que namorou muito tempo? Então vamos pegar essa relação. Imaginemos, espero que não seja a sua, que você namore aí por uns 15 anos. 15 anos namorando. Tudo que era para virar chantilly, virou manteiga. Bateu demais, bateu demais, bateu demais. Aí a pessoa chega, sei lá, o mozão chega para você e fala assim, você sabe que eu te amo muito, 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 muito mesmo. E aí você vira pro mozão e fala assim, então já que você me ama, vamos nos casar. Fala, olha que coisa mais legal. Para quem? Eu não sei. Então vamos imaginar que ele fale o seguinte, entre te amar e casar, há uma grande diferença. Eu espero que você nunca ouça isso, porque se você ouvir isso aí, certo, tem alguma coisa errada. Então veja, perceba que eu tenho verbo no infinitivo, certo? Eu tenho verbo no infinitivo. Então, se eu falar entre mim te amar, não, porque quem vai amar aí? Quem vai amar é você que vai amar. Então, você não pode usar o mim. Aqui, independente de qual pronome você vai usar, vai ser pronome do caso reto. Se for pronome do caso reto, o que vai virar aqui? Vai virar sujeito, ok? Se vai virar sujeito, se eu falasse entre te amarmos, você usaria o nós, mas é amar. E como eu estou falando de mim, entre eu te amar e casar, há uma diferença imensa. E aí a coisa vai ficar muito ruim de se ouvir. Tudo bem? Bom, o que eu quero? Eu quero que você preste atenção numa coisa. O eu e o mim possuem usos completamente distintos. Se você conseguir entender esse conceito, não importa se vem preposição ou não. Eu quero que você tenha em mente o seguinte, não vou ficar atrás só da preposição, eu quero entender todo o conceito, certo? Se eu entender todo o conceito, tudo vai fluir de um modo mais
tranquilo. E eu espero que entre mim e ti haja aquela coisa linda chamada gramática. Certo? Só existe uma forma, então, de você saber se aprendeu tudo. São os exercícios. Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi de exercício? Bem? Tranquilo? Foi fácil para você fazer? Ou você falaria, foi difícil para mim fazer ou foi difícil para eu fazer? Como é que ficaria? O correto, foi difícil para mim fazer. Fazer foi difícil para mim. Certo? Bom, acompanhe comigo aí na tela a leitura do exercício e vamos ao primeiro. Que alternativa apresenta erro no emprego do me, eu ou mim? Bom, resta saber qual. Passo a passo. O que eu sugeriria para você? Começarmos de baixo para cima, tudo bem? Questão de logística, tá? Letra E. Ele me chamou também. Ele me chamou. Ele chamou a mim. Esse me, o uso está perfeito, tranquilo, certo? Letra D. Quanto a mim, tudo bem. Olha aí de novo, eu tenho a preposição. Na preposição, esse eu vai virar mim. Quanto a eu não dá. Quanto a mim, obrigatoriamente, esse eu vira mim. Tranquilo. Não vá sem mim. De novo, olha aqui. Tanto esse a como esse sem, ambos são preposições. Ok? São preposições. Sendo preposições, o eu obrigatoriamente vai virar mim. Certo? Com temer as novidades, conte a mim, tanto faz esse me virar a mim, se fosse a mim, ficaria como este aqui, mas esse me está tranquilo. Todas essas alternativas estão corretas, é para assinalar a errada. Olha aqui, eu tenho um para, este para é uma preposição, sendo uma preposição, este eu, ele está errado. Então, o que é para ser eu vai virar mim. Então, a forma correta era para mim e você. Tranquilo? Espero que sim. Bom, vamos ao segundo exercício. Acompanhe comigo aí na tela a leitura dele. Complete com eu, mim. Simples. Você vê que o enunciado é direto. Complete com eu, mim. Esse tipo de exercício, o que você vai fazer? A forma mais tranquila, a forma mais... não é correta, mas a mais segura é que você complemente com os pronomes, ou seja, pronome pessoal ou pronome oblíquo, correto, e vá eliminando nas alternativas. O importante é que você saiba, eu sempre digo, saber é um detalhe bem interessante. Então olha aqui, ó, era importante para, naquele instante, saber o que acontecia. Então, veja que eu passei o conceito para você. Mesmo que aumentem as palavras, o conceito não muda. Eu tenho dois verbos, era e saber. Então, quem era? Quem era? Quem era? Saber o que acontecia era importante para mim. Então, o primeiro pronome que você vai aparecer aqui vai ser o mim, certo? Era importante para mim, naquele instante, saber o que acontecia. Ótimo. Mesmo que tenham dito para ser compreensivo, certo? Olha só que interessante, eu tenho um outro verbo aqui, certo? E eu tenho outro verbo aqui. Cuidado, tenham, quando você lê tenham, eu tenho um sujeito indeterminado aqui. Então significa que ele está, mesmo que ele não apareça, ele está indeterminado, ele está por aqui, certo? Obrigatoriamente, mesmo que tenham dito para eu ser compreensivo, percebi quão cruel posso ser. Bizarro, certo? Depois você presta atenção nesse texto aqui que está bizarro. No entanto, saber que para ter a solução era inútil. Decidi seguir em frente. Veja, a mesma coisa. Eu tenho dois verbos, ó. Saber, aqui, e eu tenho o era. A mesma lógica. Era inútil para, certo? No entanto, saber que para... Saber, quem saber? Quem saber? Não sei. Então, ter a solução era inútil para mim. Então, aqui você vai colocar mim. Ó, era inútil, certo? Esse saber, desculpe-me, não tem nada a ver aqui. Ter a solução era inútil para mim ter a solução. Para mim ter a solução era inútil, ok? Resposta correta, alternativa D,
de diabo, ok? Mim, eu e mim. Tranquilo? Vamos à leitura do terceiro e último, certo? Acompanhe comigo. Em uma das alternativas, o uso do mim está errado. Assinale-a. Bom, das 5 alternativas que aparecem aqui, certo? O uso do mim, numa delas, está errado. Então, todas estão corretas, com exceção de uma. Sempre eu falo, saber o que é certo ajuda bastante, assim como saber o que é errado. Passo a passo, há momentos cruéis entre mim e você. Veja que eu tenho a preposição entre, ok? Esse entre que aparece aqui, obrigatoriamente, puxa esse eu para ser mim. Então, letra A está correta, está pedindo para assinalar que está errada. Tudo bem? Que fique claro uma coisa. Entre mim e você não há segredos. De novo, eu tenho a preposição entre. A preposição entre puxa obrigatoriamente para o mim, certo? Letra C. Convém para mim dizer isso. Mesma coisa. Eu tenho o verbo convir e tenho o verbo dizer. Então, dizer isso não convém para mim. Dizer isso não convém para mim. O uso do mim está correto. No momento exato, dirão para mim coisas incríveis, ou seja, alguém vai dizer para mim. Veja que eu não tenho mais nenhum outro verbo aqui. Esse mim complementa, aí está ligado ao para, a preposição para leva o mim como pronome oblíquo tranquilamente. A resposta aqui está correta, perfeita. O que sobrou? De todas as 4 alternativas, sobrou a última, então deve ser essa a errada. Aquelas pessoas fenomenais disseram para ter confiança. Quem disseram? Quem disseram? Aquelas pessoas fenomenais. Aquelas pessoas fenomenais é o sujeito de disseram. E quem vai ter confiança? Certo? Não pode ser o mim. Sou eu. Então esse mim não aparece. Então eu falo aquelas pessoas fenomenais disseram para eu ter confiança. A resposta certa, que está errada, é a letra E de elefanta. E aí? Como foi para você? Para mim, foi ótimo. Preste atenção como as pessoas falam. Use a língua portuguesa a seu favor. Se você falar corretamente sempre, a tendência a você acertar numa prova de concurso e a entender o conceito é muito maior. E eu sempre falo, a minha matéria é a rainha-mãe de todas elas, certo? Se você prestar atenção em todas as outras matérias, muitas vezes você pode até pegar algum errinho de língua portuguesa, mas você usa a minha matéria todos os dias. Do momento que você abre os olhos, ao momento que você fecha e até nos seus sonhos. E é isso que eu quero. Sonhe com a gramática, bons sonhos e até a próxima.